Normalmente a gente planeja uma viagem sempre contando que vai dar tudo certo, que não vai ter nenhum imprevisto. Mas aí, quando a gente começa a viajar e alguma coisa dá ruim, aí sim você vê a importância de estar resguardado. E o perrengue que podia ser um perrengão acaba sendo só um pequeno imprevisto de viagem. E o que traz para a gente essa tranquilidade é algo chamado seguro viagem. Esse episódio vai ser bem interessante para quem já tem o seguro viagem e quer saber mais sobre. Mas se você é um daqueles que acredita que, se der ruim eu vejo e resolvo, esse episódio é super para você. Se seu mochilão falasse sobre seguro viagem, o que ele diria? Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no podcast Se Meu Mochilão Falasse. Aqui é a Mari do Vida Mochileira e comigo está a minha dupla de sempre, Andréa Leonel, do Instagram Andréa Leonel _. O assunto de hoje é mais sério, mas a gente está sempre aqui dando risada e contando histórias de viagem toda quinta-feira às 7 da manhã na sua plataforma de podcast preferida. No episódio dessa semana, a gente vai esmiuçar para vocês o que pode estar ou não incluso nas apólices de seguro viagem. E também te ajudar a entender o valor da apólice e da franquia. A gente também vai falar um pouco sobre o seguro viagem que a gente está usando e das nossas experiências com esses seguros viagens. Durante o podcast, se surgir alguma dúvida ou uma história que já aconteceu com você, não esquece de falar pra gente lá no nosso Instagram, @Se Meu Mochilão Falasse. A gente adora ouvir vocês lá e a gente está sempre pegando dicas de temas pra gente trazer aqui para o podcast. Então, sem mais delongas, Andréia, o que normalmente está coberto no seguro viagem? Então, gente, a gente vai listar aqui agora algumas coisas assim bem por cima do que pode estar incluso na sua apólice de seguro viagem. É claro que cada apólice vai ser diferente, né? Então você tem que ver a sua apólice específica, quais desses itens estão inclusos ou não. Mas é só para dar um exemplo para vocês, porque eu acho que tem muitas coisas que estão inclusas e que as pessoas nem imaginam que elas podem usar um seguro viagem nesses casos. E que são coisas que são mais comuns do que, sei lá, perder um braço num acidente, entendeu? Então, por exemplo, despesas médicas, né, o mais óbvio, estão inclusas, incluindo internação, cirurgias, um transporte emergencial de um hospital para outro, e também procedimentos de emergência. Eu acho muito legal também falar, que eu acho que muita gente não sabe disso, mas se você for internado em algum lugar do mundo, o seu seguro viagem pode cobrir voos de ida e volta para um parente seu que esteja no Brasil, para ele poder ficar com você durante a internação. Acho que muita gente não sabe disso. O seguro viagem também pode cobrir procedimentos odontológicos emergenciais, né? Não cobre coisas de rotina, como limpeza, mas se você tem um acidente e quebra um dente, por exemplo, ele está coberto. Em caso de um parente seu morrer, né, no caso seria pais, parceiros, filhos ou netos, o seguro viagem pode cobrir um voo de volta para o seu país de residência, para você poder estar lá com a sua família, que é muito importante também. Acho que no momento que uma coisa dessas acontece, a gente nem pensa, né, vai lá, paga o tanto que tem que pagar, mas o seguro viagem pode sim reembolsar essa quantia. Em casos assim mais raros, né, se você faz viagens para países que estão em zonas de conflito ou que estão com crises políticas e tal, o seguro viagem também cobre uma evacuação, se você precisar. E num caso mais mórbido, assim, é a expatriação do seu corpo. Por que eu coloquei isso? É meio triste e mórbido, mas eu coloquei porque é um negócio que é muito caro, gente. Então, assim, se você morrer, você não quer dar essa despesa para sua família, você já morreu, sabe? Já tá todo mundo muito triste. A sua família ainda vai ter que gastar, tipo, 10 mil reais para levar seu corpo da China pro Brasil, sabe? Não faça isso com seus parentes. Então, uma cobertura meio mórbida, mas é importante, gente. E aí, assim, isso é dentro das coisas médicas, né? Que eu acho que a galera já tá mais atenta. Mas também, quando o seu voo atrasa e você precisa passar a noite em uma cidade que não estava programado, né? Ou então, se você perdeu o seu passaporte, por causa disso, você vai ter que ficar mais tempo numa cidade, o seguro viagem pode cobrir a sua acomodação e a sua comida. Isso é legal saber, porque tem muita gente que quando o voo atrasa e acaba tendo despesa, vai atrás da companhia aérea, né? Para ganhar voucher, essas coisas. E às vezes a companhia aérea é muito ruim, não dá os vouchers e tal, e aí você sabe que o seu seguro viagem tá ali para te respaldar também.
No caso da bagagem extraviada, se ela fica perdida depois de um certo tempo, né? No meu seguro viagem é 10 dias, por exemplo, você vai receber todo o custo total de todos os itens que tem dentro da sua bagagem. E no meu tem um limite, itens acima de $500 não é coberto, mas todas as outras coisas que estavam dentro da bagagem são reembolsadas para você. Se você perde o seu passaporte ou o seu visto, ou alguém rouba, não sei, se você vai ter aquele custo de um passaporte emergencial, o seguro viagem também cobra isso. E uma coisa muito interessante também que o meu cobre, como eu disse no início, né, vocês têm que aí olhar cada apólice de vocês, se você está indo para os Estados Unidos com visto de turismo e por algum motivo você é negado a entrada nos Estados Unidos, o seguro viagem cobre o voo de volta para o seu país de residência. Muito legal saber disso também, né? Ele também funciona como um seguro de vida ali também, né? De novo, se acontecer alguma coisa, né? Não vai acontecer, a gente bate na madeira aí todo mundo, mas se acontecer, existe ali um reembolso, não um reembolso. Que palavra horrível para escolher. Se alguma coisa acontecer desse tipo, existe ali um dinheiro que é pago para sua família e tal, assim como um seguro de vida. Para a galera que faz esportes, os esportes amadores são cobertos, né? Acidentes, sei lá, por exemplo, eu e a Mari estavam andando de patins no gelo outro dia, e o menino caiu, lembra, Mari? O menino caiu, chutaram a cabeça do menino, esse menino saiu rolando. E aí, tipo, se fosse eu, o meu seguro viagem cobriria, porque é um esporte amador, entendeu? E uma coisa muito interessante, que é o último ponto, que eu acho que também muita gente não sabe, é que se você causa um acidente, ou se eu, sei lá, quebro o laptop da Mari, o seguro viagem pode também cobrir danos a terceiros, entendeu? Isso é muito legal, porque pode acontecer, né? Sei lá, de tipo, você tá andando de bicicleta numa cidade, atropela alguém, sabe? E aí você vai ter que. Aquela pessoa não tem seguro, você vai ter que arcar com as despesas médicas daquela pessoa. O seguro viagem pode cobrir para você esse tipo de custo. Então, aí são várias coisas, e são exemplos, né? Não é só isso, mas aí são várias coisas que possivelmente a sua apólice pode cobrir. Vai aí de vocês lerem a apólice direitinho na hora de contratar um seguro. E eu acho legal que você falou sobre esportes amadores, porque, por exemplo, eu estou indo agora fazer uma viagem onde eu quero esquiar. Então, por exemplo, quando você vai fazer esportes radicais, no caso, então, esqui, sei lá, paraquedas, mergulho, isso tudo precisa de uma cobertura especial. Então, você tem que, na hora de contratar o seu seguro, marcar que você vai fazer um esporte radical, porque vai ser cobrado uma taxa extra por causa desses esportes. Então, quando você vai mergulhar, por exemplo, quando eu mergulhei na Tailândia, se você vai fazer só um mergulho de batismo, a empresa ela já tem um seguro para você. Mas como eu e o Mark, por exemplo, a gente estava fazendo um curso de mergulho por 3 meses, a gente teve que contratar um seguro especial para mergulhador e eu contratei um outro para turista, né? Um seguro de turista que a gente vai falar mais para frente. Mas você quer falar qual é o seu seguro logo para as pessoas já saberem? Porque acho que a galera já deve estar assim, meu Deus, eu quero esse seguro também! Sim, então, o meu seguro é o Safety Wings, que é uma empresa norueguesa que faz seguros para nômades, né? Para quem não sabe, quem tá caindo de paraquedas no podcast, eu sou nômade, eu mudo de país ali cada mês, mais ou menos. Eu tô aqui em Londres de férias por alguns meses, mas não é normal isso, né? E esse seguro, ele é um seguro que dá para você ir renovando mensalmente. Ele tem algumas coisas, assim, que são boas para quem viaja a longo termo. E a gente vai falar melhor sobre os nossos seguros, né, Mari? Você já usou a Safety Wing e já usou outros também, né? Eu já usei a Seguros Promos quando eu fui para Tailândia por 3 meses. E a Safety Wing e outros aí, mas aí foram muito específicos e tal. E também foram para viagens mais curtinhas e aqui na Europa mesmo. Mas para viagens mais longas assim, eu sempre recomendo a Seguros Promo e a Safety Wing. Inclusive, tem um post super bacana que a Andrea fez sobre a Safety Wing lá no blog. E aí ela explicou tintim por tintim, assim, todos os detalhes desse seguro viagem. Então, se você quiser saber mais, entra lá no blog vidamochileira.com.br e também tem um post sobre seguros promos. Então, você consegue ali fazer sei lá, ver qual é o melhor para a tua viagem, né? Como a Andrea falou, a Safety Wing ela é boa para quem faz viagens um pouco mais longas. Mas isso não impede de você contratar a Safety Wing para uma viagem de 10 dias, por exemplo. Com certeza. Ela dá para fazer também viagens menores e você não precisa ser nômade para contratar esse seguro.
É importante falar isso. É um seguro para nômades, mas você não precisa ser nômade. Você pode ser qualquer pessoa, só indo ali visitar o namorado no outro país e contratar esse seguro. Não tem que provar com fotos e documentos que você é um nômade digital. Então, e agora falando sobre o que o seguro viagem não cobre, são as condições já existentes. Então, se você já tem alguma doença, por exemplo, ou alguma, sei lá, se você já fez o seguro viagem com uma coroa que caiu, ele não vai cobrir isso. Como a Andrea falou, são coisas que acontecem na viagem. Então, se você já tem uma condição aí de doença pré-existente, ele não vai cobrir. Doenças de saúde mental também não cobre. Doenças sexualmente transmissíveis também não são cobertas pelo seguro viagem. Então, se você pegou uma doença sexualmente transmissível numa viagem, o seguro viagem não vai cobrir. E aí, eu e a Andrea e também a doutora Rebeca, a gente fez um podcast falando sobre contraceptivos em viagem e também menstruação. Então, se você quer saber qual é o melhor contraceptivo para a tua viagem, dá uma olhada nesse podcast que tá bem legal. Então, tratamentos de rotina também não estão cobertos pelo seguro viagem. Então, sei lá, se depois de um ano você viajando aí, você quer fazer um check-up para ver como é que tá a tua saúde, fazer um exame de sangue para ver como é que tá o colesterol, ou como é que tá a glicose, não rola. Você tem que tá com algum problema na viagem. Você não pode fazer um tratamento de rotina, você não pode ir no ginecologista, você não pode ir no dermatologista, a não ser que tenha alguma coisa, tipo, muito grave que tenha acontecido. Sei lá, você cortou a tua cara e aí você pode ver um médico, mas não vai ser um médico talvez especializado, vai ser um clínico geral. É legal falar também que para esse tipo de tratamento, se você é uma pessoa que viaja a longo termo e quer ter esse tipo de cobertura, existem planos de saúde internacionais. Que aí sim, é como um plano de saúde que você tem no Brasil mesmo, mas ele vale para o mundo todo. Só que é assim, é bizarramente caro. Eu olhei alguns já que estão ali na faixa de 2 a 6 mil libras por ano. Então é assim, é outro nível, assim, é para quem realmente nômade digital, ganhando bens e que viaja muito e tal. Mas o seguro viagem já é o suficiente para a maioria dos viajantes, eu acho. E aí, só para terminar essa parte, custo extra, gente, foi o que eu falei. Esportes de inverno e esportes radicais precisam ter um custo extra, né? Você precisa incluir isso no seu seguro viagem, então dizer que você vai fazer isso, porque vai ter cobrado extra. E localidades, então, por exemplo, da Andrea, quando você vai para os Estados Unidos, é cobrado uma taxa extra. Então, assim, alguns seguros viagens, quando você vai para lugares específicos, te cobram aí uma taxa. Mas, fora isso, você quer explicar um pouquinho melhor sobre a franquia e o valor da apólice, André? Isso, então, é bom a gente entender por que os seguros viagem, porque você vai ver que tem vários seguros viagens de vários valores diferentes, e é legal explicar também o valor da apólice, o quanto que é coberto e tal, e essa tal dessa franquia, que é algo que eu só fui descobrir que essa franquia existia depois que eu precisei usar o meu seguro viagem pela primeira vez. E foi tipo um susto. Então eu já vou falar aqui para vocês não assustarem na hora de usar, tá bom? O primeiro ponto é que é o negócio do valor da apólice, né? Cada tipo de despesa que a gente falou aqui, ela é coberta até um certo valor. Em alguns casos eles cobrem qualquer valor e tal, mas às vezes vai ter um limite, tipo assim, a gente cobre no máximo $500 mil de despesas médicas. Ou então, por exemplo, no caso da bagagem extraviada, né? No meu seguro ele cobre só itens até $500. Então é legal você ficar ligado nesses limites. Claro que esperamos que você nunca precise usar esse tipo de coisa, mas na hora que você precisar usar pode ser importante, né, Mari? Sim, não, com certeza. E aí, só fazendo um mega parênteses aqui, é que tem alguns lugares, alguns locais que pedem um mínimo de cobertura para você entrar. Então, por exemplo, quando você entra em países do Tratado de Schengen, porque para você entrar na Europa você precisa de um seguro viagem, a cobertura mínima do seu seguro viagem precisa ser de 30 mil euros. Então é legal falar isso para a galera, porque às vezes você quer contratar um seguro viagem mais barato, mas aí esse seguro viagem ele não está dentro do que é necessário para você entrar naquele país. Então é sempre bom ficar atento ao que aquele país está pedindo, né, como requerimento. E para você entrar na Europa é obrigatório o seguro viagem.
Então, só fazendo aí esse parênteses. Legal. E aí, como a Mari falou, né, os seguros que têm uma cobertura menor, né, no valor financeiro ali, ele obviamente vai ser mais barato, né? Então, o valor do seguro viagem ele vai depender de acordo com isso. Mas o valor também depende de acordo com a franquia. Então, o que é essa franquia, gente? Quando eu fui usar o meu seguro viagem pela primeira vez, eu fui fazer o reembolso, eu tive uma infecção de ouvido e fui ao médico. Fui fazer o reembolso dos meus remédios e da consulta, e eles falaram, olha, você não recebe o dinheiro de volta, porque tem um valor mínimo que você precisa gastar para que o seguro passe a te reembolsar. Então, no caso do meu seguro, isso varia de acordo com a sua apólice. No caso do meu seguro, é $250. Então, os primeiros $250 que eu tenho em despesas médicas são meus. Qualquer coisa que eu gasto acima de $250, aí já é do seguro, entendeu? E aí, algumas pessoas podem achar um absurdo e tal, e existem seguros que não têm essa franquia, né? Que tem a franquia zero, que tudo é coberto pelo seguro. Só que o que acontece? O valor mensal que você paga, ou o valor cheio do seguro, ele vai ser maior. Então, você tem que pensar ali se vale a pena ou não. E, na real, $250 não é muito pela pesquisa que eu fiz de outros seguros. A franquia costuma ser até maior do que isso. E o legal também de falar é que no caso do meu seguro, e aí vai de vocês olhar o de vocês, essa franquia só é válida para despesas médicas. Então, para despesas de voo atrasado, essas coisas, não vale isso. O seguro cobre tudo, tudo mesmo. Mas no caso de despesas médicas, até que eu acho, né, que é porque é mais caro, né, normalmente, eles aplicam essa franquia. Então, sempre que vocês forem contratar um seguro, olhem o valor dessa franquia e como é que funciona, porque eu não sabia, eu viajei meses com meu seguro sem saber que essa franquia existia. Também outras coisas que podem influenciar o custo do seu seguro-saúde são a sua idade, a duração da pólice, obviamente, né? No caso do meu seguro, o Safety Wings, ele é pago mensalmente, então isso não faz diferença, mas a maioria dos seguros você paga durante um período fixo, né? Então, quanto mais tempo você precisar, mais caro ele vai ser. E também, como a Mari falou, né, dos países que vão estar cobertos ali, até países que têm mais riscos de guerra, de crises e tal, eles vão cobrar mais e tal. Então, é bom ficar ligado aí nas coisas que podem influenciar o valor do seu seguro viagem. E aí, falando sobre seguros de viagens que a gente usa, eu vou dar aqui a minha experiência com a Seguros Promo. Eu usei ela... Eu vou falar sobre a Seguros Promo e você falar sobre a Safety Wing, porque aí eu acho que a gente mata os dois. A Seguros Promo eu conheci em 2018, eu acho, 2017. E eu usei ela para minha viagem de 3 meses para Tailândia, quando eu morei lá. Eu fui fazer um curso de mergulho e... eu contratei um seguro viagem só para mergulho, mas como eu queria estar coberta para todas essas outras coisas que a gente falou aqui no podcast, eu fiz um seguro viagem para turista. Então, o mais legal da Seguros Promo, que eu vou começar falando, é que eles têm atendimento em português. Então, assim, eu acho que para quem não fala inglês direito, eu acho que isso é uma puta vantagem, porque eu conversei com eles, assim, desde a hora de fechar o meu seguro, eu fechei pelo WhatsApp, até, tipo assim, na hora que eu precisei entrar em contato e tal, eu entrei em contato pelo WhatsApp e depois eu liguei. Então, assim, acho que a questão de ter o atendimento todo em português é um puta diferencial. Eles estão sempre em promoção, então, assim, eles têm valores bem competitivos, mas quase sempre eles têm descontos entre 15%, se você pagar no boleto, você ganha mais 5%. Então, quase sempre você consegue aí, principalmente em datas festivas, então, assim, Dia dos Namorados, começou férias, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, eles sempre inventam promoções, então você ganha aí 20% de desconto. E aí eu contratei o seguro, fui para Tailândia e eu tive que usar ele 2 vezes na Tailândia. A primeira vez foi quando eu expandi o meu tímpano tomando banho. Então, assim, como a Andrea começou esse podcast de uma forma bem bonita, eu quero falar que merdas acontecem da forma que você nem imagina. Tipo assim, tomando banho. E assim, eu nem escorreguei nem nada. Eu simplesmente, tipo assim, caiu a água no meu ouvido. E sabe quando você prende a respiração com o nariz só para fazer aquele, tipo, tirar o ar do ouvido?
Eu fiz com muita força e basicamente eu expandi o meu ouvido, né? O meu tímpano, ele saiu do lugar. Se vocês querem ouvir mais histórias como essas e até mais detalhes sobre essa história, vão lá no podcast de perrengues, aliás, que tá maravilhoso, engraçadíssimo. Pode É contar. verdade. E aí eu basicamente tive a dor que, assim, eu nunca tive filho, mas eu acho que deve ser uma dor tipo do parto, aquela, né? Comparando dores que eu nunca tive. Mas, assim, uma dor bizarra, e aí eu não consegui dormir à noite, fui lá direto no hospital, o único hospital que tinha particular na ilha. Então, eu fui direto no hospital particular, perguntei se eles cobriam o meu, se eles aceitavam o meu seguro, e aí me pediram para ligar. Aí o hospital me deu um telefone, eu tinha a apólice do meu seguro impressa, então eu liguei para América Latina, tinha um número lá para América Latina, e eu liguei. E o mais legal é que quando eu liguei, me perguntaram: você quer falar em que língua? E eu falei assim: eu quero falar em português, que eu tô aqui toda cagada de arara, e aí eu não sei explicar essa merda em inglês, eu quero falar em português. E aí, sei lá, depois de acho que uns 10 minutos, assim, ficaram me pulando, né? Tipo, inglês, é português, Até que eu consegui uma atendente em português e expliquei para ela toda a situação. Eu falei que eu já estava no hospital e que eu queria ser atendida porque eu estava com muita dor e tal. E aí ela me perguntou se eu conseguia esperar até 40 minutos para eles enviarem a aprovação para o hospital. E aí o que eu mais gostei da Seguros Promo é que eles aprovaram a minha consulta com o médico e eu não precisei fazer reembolso, depois não precisei pedir o reembolso. Eles basicamente aprovaram a minha consulta. Eu não sabia disso, tá? Eu só fui saber depois que eu não precisei pagar nada. E aí eu entrei e tal, fiz a consulta, o cara fez lá todo o check-up, e aí eu saí com um remédio e não precisei pagar nada. E beleza, depois de um tempo eu tive um outro problema, onde eu caí num concreto, enfim, rasguei o joelho e tive que Vai fazer lá no raspagem. podcast de perrengue, gente, tá tudo lá. Senão aqui começa a falar tudo de novo. E aí eu fui de novo no mesmo hospital, como eu já tinha ido antes, eu fui no mesmo hospital, falei que era o mesmo seguro, liguei para o mesmo número e de novo eles fizeram o mesmo procedimento, que língua que eu queria falar, e falei de novo em português. Dessa vez eu falei com em portunhol, na verdade, porque era uma argentina, mas eu expliquei de novo toda a situação e me pediram para esperar, se eu conseguia esperar 40 minutos para eles aprovarem. E aí, basicamente, o hospital enviava para Seguros Promo, tipo, quanto que sairia, e a Seguros Promo aprovava, mandava para o hospital de novo, e aí deixava, tipo, tudo acertado e eu só entrava na consulta. Eu não precisei pedir o reembolso. Você sabe se no caso de você estar num lugar que não tenha um hospital que é afiliado a Seguros Promo, se eles conseguem fazer, se você consegue usar esses hospitais também, ou tem que ser um hospital afiliado da Seguros Promo? Eu acho que tem que ser afiliado, mas eu não tenho certeza. Eu acho que se não for afiliado, você consegue usar, mas aí não vai ser nesse sentido de não precisar reembolso. Você paga Você vai ter que fazer e recolher todas as notas, recolher todos os comprovantes, porque senão eles não te reembolsam. Então, tanto que quando a gente foi para Tailândia, eu já tinha dado uma olhada para ver se tinha algum hospital que a Seguros Promo tinha parceria, e graças a Deus tinha esse lá em Koh Phi Phi, era uma ilha. E aí, basicamente, nessa consulta, o que foi coberto foi a consulta com a médica, foi a raspagem. Eu tive que fazer raspagem, sabe quando você cai no asfalto e a galera raspa com aquele negócio? Fiz a raspagem, fiz os curativos, estavam cobertos, os primeiros curativos. E aí, o que eu não sabia é que quando eu fiz essa consulta, a médica não falou que eu precisaria voltar algumas vezes para refazer o curativo. E aí eu não passei isso para Seguros Promo. E o que aconteceu foi, na segunda vez que eu voltei lá, e aí eu falei assim, liguei para Seguros Promo e falei: olha, eu tô aqui trocando o meu curativo. Aí eles falaram assim: não, você não avisou pra gente antes, e isso, tipo, entra como se fosse de rotina, entra como se fosse tratamento de rotina. Nossa. E aí eu me ferrei, porque eles falaram assim: se tivesse entrado junto com a primeira consulta, porque depois eles dão a notinha, né? Tipo, o hospital me deu a nota, e aí tava lá escrito, tipo, tudo que tinha sido coberto. Mas não falou de valores, mas botou todos a cobertura. E não tinha lá, tipo assim, troca de curativos. Então, quando eu voltei para trocar o meu curativo, não entrou e eu tive que pagar 500 baht, que é R$50, tá? Mas assim, eu fiquei caraca, eu não tô acreditando, como assim? E fiquei mais bolada ainda porque poderia ter sido de graça,
Mas ficou meio que esse ruído de comunicação. E aí os médicos não tinham me falado, a Seguros Proma também não me passou, tipo, qual vai ser todo o procedimento. Enfim, então, assim, acho que eu gostei muito da Seguros Promo, principalmente por não ter essa questão do reembolso. Pelo menos no meu caso não teve. E eu não sei, assim, acho que o fato de ter sido atendimento em português, para mim, foi o que, tipo, me deixou em love, assim, com esse seguro viagem. A Safety Wing, a desvantagem dela é que o atendimento em português realmente não tem, ele tem que ser em inglês. É uma empresa, como eu disse, da Noruega, né? Então todo o suporte ao cliente deles é feito em inglês. Mas explicando o que é a Safety Wing, né? Basicamente, ela é um seguro viagem, como eu falei, que é criado para nômades, mas não é exclusivamente para nômades, né? E ali é diferente porque ao invés de você ir lá e contratar, eu quero tais países da data tal a data tal. Não é assim, ele oferece uma cobertura de todos os países do mundo, excluindo Estados Unidos, Cuba, Coreia do Norte e tal. E aí você pode incluir os Estados Unidos com uma taxa extra, como a gente falou. Então você é coberto para todos esses países e você paga mensal. Então você não precisa dizer quanto tempo você vai precisar do seguro. E é por isso que ele é feito para nômades, né? Que eles falam. Porque o nômade está viajando a longo termo, então ele não sabe quando ele vai parar de viajar. Então todo mês eu recebo a conta do seguro viagem, pago no como é que fala? No débito automático. E assim vou indo. O dia que eu quiser cancelar, eu preciso dar lá um aviso para eles e tal, e aí eles vão me cobrar, ali não vai me cobrar o mês cheio, né? Vai me cobrar os dias que eu precisei usar o seguro viagem. E outra coisa também da Safety Wing é que eu gosto muito do sistema deles de procurar médicos afiliados de hospitais e tal. Tipo, eles têm você vai online e eles têm uma ferramenta de busca. Você põe a cidade que você tá, a língua que você quer que o médico fale e tal, e ele te dá uma lista de hospitais e médicos credenciados. Você pode colocar lá a especialidade também. Então, é algo que é feito, você é um pouco mais independente, sabe? Eu não preciso ficar ligando lá para eles me falarem para onde que eu tenho que ir. Isso eu acho bem legal. E na Safety Wing, tipo, eu usei ela uma vez, quando eu tive essa infecção de ouvido, que eu precisei ir ao hospital e comprar remédios. E nesse caso, eu estava em Sarajevo, na Bósnia, e eu contei essa história também no podcast de perrengues, então vá lá, que tá muito bom. No caso, na Bósnia não tinha um médico afiliado que falasse inglês. Então, eu tive que pedir recomendações de locais e fui no médico que me mandaram ir. Então, nesse caso, eu tive que pedir o reembolso, né? E o reembolso, ele é feito, você manda as notas por e-mail e tal. E na Safety Wing, eu tive um pouco de problema com eles no início, de eu ter mandado as notas, eles não terem me respondido. Eu tive que, tipo, mandar outro e-mail e falar, vocês receberam as notas e tal, e aí sim eles responderam. Então eu diria que, assim, o serviço ao consumidor deles pode melhorar um pouco, assim, mas isso é de uma experiência de uma vez que eu usei ele, né? Às vezes foi um problema pontual, mas não existe esse atendimento ao WhatsApp, né? Que a Mari falou, que eu achei maravilhoso. Mas, assim, de forma geral, eu acho o Safety Wing muito bom por essa flexibilidade do pagamento. Às vezes você não tem o dinheiro cheio para pagar o seu seguro durante 2 anos, ou sei lá, 1 ano, você vai fazer um mochilão. Você vai fazer um mochilão de 3 meses e não tem o valor cheio, você vai pagando por mês. Eu acho muito flexível. E o fato de cobrir todos os países, então sempre que eu mudo de país, eu não preciso ficar pensando, ai meu Deus, eu tenho que olhar se o meu seguro cobre este país ou não, sabe? E só uma dica geral, independente do seguro que você estiver usando, sempre tenha a apólice do seu seguro salva. Eu tenho a minha no meu desktop, aqui na minha área de trabalho, no meu laptop. Para se surgir algum problema, alguma dúvida, você já olha ali rápido. E eu tenho também uma foto do meu cartão da Safety Wing no meu celular, que tem lá os números que eu preciso ligar para qualquer problema e o meu número identificador lá. Então não esqueçam disso, que eu acho que muita gente contrata o seguro viagem, tipo, vai embora, nem lembra que existe, não sabe como que usa, né, Mari? Não, e eu tenho outra dica em relação a isso. É porque assim, a gente recebe a pólice no e-mail, mas aí na hora da treta, tu fica tão nervoso que tu até você achar o teu e-mail da pólice. Enfim, o que eu faço, eu tenho um grupo comigo mesma no WhatsApp,
Como é que você faz um grupo com você mesma? Você faz um grupo com outras 2 pessoas, depois exclui essas 2 pessoas e fica só você. E tudo que eu tenho, que eu preciso para viagem, então às vezes passagem, às vezes carta convite, a apólice do seguro, tudo tá nesse grupo do WhatsApp. E aí eu sei que é um grupo do WhatsApp meu só de viagem, então eu vou lá e clico e já tá salvo na estrelinha, então às vezes também fica ali de fácil acesso para você, se você quiser ali, né, tipo, só vai e tá ali. Mas uma coisa que a Andrea falou, que é da Safety Wing, de pagar mensal, a Seguros Promo você tem que pagar o valor cheio, você paga em boleto, né, mas, de novo, você também tem que escolher para onde você vai, quanto tempo você vai ficar, e aí você paga aquele valor em relação ao tempo e ao lugar. Não é que nem o Safety Wing, que você paga um valor fechado, né, para o mês. A gente tem que ver para onde está indo. Então, talvez, dependendo do seu destino, seja interessante ver na Safety Wing. E dependendo se for um destino mais próximo, talvez seja mais barato você fazer ali pelo tempo de estadia. Mas uma coisa legal é que na Safety Wing, que eu descobri depois, você pode fazer também por tempo corrido, você não precisa fazer por um mês cheio. Você selecionar ali quais as datas que você quer ir e ele vai calcular. Então, se você ficar, acho que se você ficar, sei lá, 15 dias, em vez de pagar os 34 dólares, você paga, sei lá, 15. E aí eles fazem esse cálculo para você. Então, tem como você também pagar a Safety Wing por tempo corrido. E nesse caso, quando você faz isso, você pode escolher também os países específicos e aí fica mais barato ou não? É para tudo menos os Estados Unidos? Então, para tudo menos Estados Unidos, Cuba, Coreia do Norte. Irã. Isso. É a mesma coisa que o seu, só que você. Já pôs a data final. Exatamente. Que eu acho que porque eu acho que eles começaram a abrir mais o leque por causa das pessoas que estavam chegando que não eram nômades. Mas aí eles pegaram esse outro público, entendeu? Então acho que eles foram até uma sacada boa. E uma outra coisa também, até queria saber se o Seguros Promo tem isso, é que a Safety Wing ela te cobre também no seu país de residência por 30 dias. Esse é outro aspecto também que é incrível para quem é nômade, porque às vezes, por exemplo, eu não tenho plano de saúde no Brasil, eu não moro no Brasil há 8 anos. Então, se eu for visitar a minha família e querer ficar lá um mês, por exemplo, a Safety Wing também me cobre no Brasil, que é o meu país de residência. Então, isso é muito interessante. Eu queria saber se a Seguros Promo, você sabe, Mari, se a Seguros Promo também tem esse tempo de cobertura no país de residência? Cara, eu acho que não. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que não. Uma coisa muito importante de falar, que tem mais ou menos a ver com isso, é que para você fazer o seu seguro viagem na Seguros Promo, você tem que ter um endereço no Brasil. Então, eu acho que não cobre pelo fato de você estar no seu país, entendeu? E aí seria tido como se fosse o seu plano de saúde. Então, pelo fato de você ter que provar que você tem um endereço no Brasil, e por isso eu moro na Inglaterra, mas contratei com o meu endereço do Brasil. E fui coberta da mesma forma, tá? Então, assim, eu tenho um comprovante de residência no Brasil, pedi pro meu pai me mandar, e aí eu coloco lá, se eles pedissem alguma coisa, não me foi pedido o comprovante de residência, mas se fosse, eu teria como provar que eu morava no Brasil, né? Mas, basicamente, eu acho que não cobre no país de residência pelo fato de você ter que colocar o endereço no Brasil. E já a Safety Wing, você não precisa, né, colocar o teu endereço do país de residência. Ou precisa? Você põe um país de residência, mas ele não precisa ser o Brasil, né? Ele pode ser qualquer país. Pois é, isso. Então, por exemplo, eu estou indo agora para o Brasil por 3 meses e eu vou contratar a Safety Wing. E aí eu coloquei a minha residência como a Inglaterra. Então, eles me cobrem lá no Brasil e me cobrem aqui também, né? Exato. E na Inglaterra a saúde é de graça, né? Mas te cobrem na Inglaterra também por 30 dias, né? E uma coisa importante de falar também é por que a gente não está falando de valores aqui hoje? Porque, justamente o que eu falei um pouco anteriormente, o valor do seu seguro-saúde vai depender da sua idade. No caso dos seguros promo, vai depender do país que você vai. Então não adianta a gente sentar aqui e falar, custa tanto. Mas porque na hora ali vai depender muito da sua situação. No caso da Safety Wing, ele só varia do tamanho da sua franquia que você quer. Se você quer franquia zero, vai ser mais caro.
e da sua idade e se você quer incluir Estados Unidos ou não. Se você incluir Estados Unidos com a Safety Wing, o valor dobra. Então, pensa bem. Eu tô sem Estados Unidos agora. Se um dia eu quiser ir para os Estados Unidos, aí eu vou lá e incluo no meio da minha pólice. Você pode fazer isso também, né? E aí, fala pra gente como é que foi a questão do seu reembolso, então, porque eu nunca tive isso, então explica pra gente como é que foi o procedimento. Então, no caso da Safety Wing, se eu tivesse ido lá na Bósnia, num hospital que era credenciado com a Safety Wing, seria feito da forma que aconteceu com você, direto, né? Como não tinha essa possibilidade, eles têm um e-mail, eu enviei todas as minhas notas, e tem que enviar tudo, gente. Tipo, todas as notinhas que você pagou na farmácia, a nota do médico. E além disso, tem também um formulário que eles enviam, que também está em inglês, então realmente a Safety Wing, se você é uma pessoa assim, que realmente não fala nada de inglês, acho que vai ser um pouco complicado para você. E aí tá lá o formulário, eu tive que falar exatamente tudo que aconteceu, o que me foi prescrito, e até foi meio difícil, porque a minha receita estava em bósnio. E aí vou eu traduzir, escrito à mão, eu tive que jogar no Google, foi tipo bem tenso. Mas aí você põe lá o que aconteceu, as suas medidas e tal, e põe o valor que você quer ser reembolsado. Aí fui eu linda, porque eu não sabia da franquia, eu enviei a nota, tô esperando o dinheiro cair na minha conta. E aí foi nesse momento, eles não me responderam no primeiro momento, como eu disse, eu tive que pedir para eles me responderem, e aí sim eles responderam dizendo que a franquia, que eu tinha esses $250 de franquia. Então, assim, neste caso, com essa consulta que eu tive e os remédios, eu paguei 30 euros no total. Então, supondo ali que $250 seja 250 euros, eu tava um para um outro dia, mas eu não sei se tá mais, né? Então, a minha franquia agora, ela tá em $220. Então, eu tenho mais $220 para gastar em um ano, para que a Safety Wing passe a cobrir meus gastos médicos, né? Bom lembrar que isso não vale para gastos de viagem mesmo, né? Só para despesas médicas. Então é isso, e aí tá lá, eu tenho acesso ao meu saldo, né, no site deles, eu consigo ver quanto que falta da franquia para cobrir. E assim, como eu disse, foi uma experiência positiva. O formulário é um pouco complicado, mas eu acho que qualquer seguradora vai ter um formulário meio doido, assim, né? Porque eles estão te dando dinheiro efetivamente, né? Então tem que ter muita informação. E teve esse probleminha deles não me responderem, então assim, acho que dá para melhorar, mas não foi algo difícil, não foi estressante, eu não tive que ficar no telefone por horas com ninguém. E agora que eu sei da franquia, obviamente é muito mais claro para mim, né? E aí, só lembrando que quem tiver mais dúvidas sobre os dois seguros viagem, está lá no blog do Vida Mochileira, super explicado. A André fez um post mega detalhado da Safety Wing, e tem lá os valores também detalhados, e da Seguros Promo eu também fiz lá todo o relato da minha viagem, explicando tudo direitinho. Como eu disse, a Seguros Promo tem sempre desconto, a Safety Wing é um valor fechado, dependendo da sua idade, dependendo do seu plano, mas é um valor fechado, e do lugar que está indo. Do pacote que você está fazendo, né? Uhum. E a Seguros Promo não muda o valor, e aí tem sempre desconto com Vida Mochileira, com o cupom Vida Mochileira 5, você sempre tem 5% de desconto, mais os 5% do boleto. Mas, como eu disse, fique atento ao site, que eles sempre liberam mais descontos, e aí você pode usar sempre o pagamento em boleto, que sempre ganha mais 5%. Então já fica aí essa dica. E olhem também outros seguros, né? Não existe só esses dois, a gente fala mais desses dois porque é o que a gente tem experiência, né? Mas até se você for nômade, por exemplo, tem um outro seguro chamado World Nomads, que muita gente usa. Tem zilhões de outros seguros para não nômades, né? Seguros desses como a Seguros Promo. Então, faça umas pesquisas muito legal, leia a policy, leia essa questão da franquia. Então, a gente espera que esse podcast tenha dado para vocês assim uma ideia do que olhar na hora de escolher o seu seguro-saúde, né? Claro que se você achar que a Safety Wing ou a Seguros Promo te resolve, vai lá e conta pra gente como é que foi a experiência de vocês. Eu acho que para encerrar esse podcast, a gente podia só falar aqui, tipo, uma mensagem para essa galera. Eu acho, assim, que merda sempre acontece. Então, assim, eu precisei usar o seguro viagem porque estava tomando banho e caiu água no meu ouvido. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa também que sempre alugo, por exemplo, moto. Quando eu viajo, sempre tem um acidente.
Eu sempre tô toda cagada de arara nos meus acidentes, e não tem como prever isso. A Mari se joga das pontes, né? A Mari é uma pessoa que não pode viajar de seguro, gente, não tem como. Não posso. Então, eu não arrisco, e foi o que a André falou bem no começo do podcast, o que podia ser só um perrenguinho, pode ser um perrengão, porque sem seguro viagem, o que às vezes é ali 30 euros que a André pagou, poderia ter sido, tipo, muito, muito, muito mais, dependendo do que fosse. Então, foi uma coisa, assim, muito pontual, mas se ela tivesse quebrado uma perna, por exemplo, ou um dente, que já aconteceu com uma seguidora, ela teve que morrer num dinheiro. Teve seguidora também que estava viajando e não teve seguro e precisou operar o apêndice. Então, assim, é muito, muito, muito importante ter o seguro viagem, porque é um investimento. Na verdade, se você não faz um seguro viagem, é uma economia burra. Porque se você precisar usar, você vai gastar muito mais do que você teria gasto se você tivesse pago ali o seguro viagem por 2 meses, 3 meses, ou até mensal, como a Andrea paga durante um ano. Sim. Para mim, seguro viagem é peace of mind, sabe? Tranquilidade. É você poder relaxar, fazer a sua viagem sabendo que você tem esse respaldo. A gente estava andando ali de patinação no gelo e eu vi aquele acidente que aconteceu quando eu e a Mari estava aqui em Londres na semana passada. E na hora eu pensei nisso, tipo, cara, se isso acontecesse comigo, eu tava tranquila. Bom, tava morrendo de dor no chão, no gelo, mas eu tava tranquila sabendo que eu não ia à falência por causa disso, porque eu tenho ali um seguro para me ajudar, sabe? Em todas as questões, quando eu tô no aeroporto, tô vendo que o voo vai atrasar, tô pensando, porra, acho que vou ter que pegar um hotel, não sei o quê. É você saber que, tipo, tá tudo bem, sabe? Que vai acontecer um problema, mas tá tudo bem, porque tem um seguro ali para te ajudar. E eu entendo porque que às vezes as pessoas ficam um pouco hesitantes de pagar aquele valor, porque parece que você está pagando por uma coisa que você não vai usar. Mas essa tranquilidade, para mim, ela não tem preço, assim, porque como a Mari falou, quando você precisar, vai ser um negócio que às vezes, cara, você não vai poder se ajudar, você não vai poder fazer os procedimentos que você precisa fazer por falta de dinheiro. E, tipo, essa é a pior posição que você pode estar. E às vezes, cara, pode acontecer alguma coisa que até cause que você tenha que parar de viajar, que você tenha que voltar para casa mais cedo por causa desse problema. Enquanto que se você tivesse seguro viagem, ia estar tudo coberto e você continuaria sua viagem normalmente. E assim, gente, não achem que acidente não acontece, não sei o quê, tipo, eu moro em hostel, né, nos últimos 11 meses, já ouvi histórias bizarras, inclusive histórias de pessoas que foi no bar, tomou uma cerveja a mais ali, ficou um pouco bêbado. Quem nunca, né? Quem nunca viajou, ficou em hostel e foi no bar com a galera do hostel e ficou bêbado? Isso acontece com todo mundo. E aí, tipo, a pessoa caiu de uma escada, bateu a cabeça e foi pro hospital e, tipo, e ficou muito tempo no hospital. Teve que vir a família dos Estados Unidos. Eu não sei se essa pessoa tinha o seguro-saúde ou não, mas você imagina você nessa situação sem seguro-saúde, sem a sua família poder ir te ver. Então, é tudo isso assim, sabe? Quem viaja com seguro-saúde sabe a tranquilidade que é. Então, para mim, vale a pena cada centavo. E se você fizer a pesquisa bonitinho, olhar as melhores opções para o seu estilo de viagem, não é caro, gente. Não precisa ser caro. É caro se você for lá e contratar o primeiro que aparecer na sua frente. Mas se você usar essas dicas que a gente deu aqui agora e fazer uma pesquisa bem bonitinha, não precisa ser caro também. E eu acho assim, quando a gente vê, às vezes, o valor do seguro no total, você fala, meu Deus, R$ 300 para uma viagem que é de um mês. Só que se você fizer as contas, é tipo R$ 10 por dia que você está gastando na sua vida. Então, assim, às vezes a gente vê o valor total do seguro e fica assustado. Mas se você botar no lápis, quanto que você, às vezes, gasta com comida, tipo, é 4 vezes o que você está gastando na tua vida. Então, assim, não vale a pena economizar num assunto tão sério quanto esse. E, de novo, merda acontece com todo mundo e você pode estar ali na esquina, escorregar, tropeçar e acontecer uma coisa que você nem imaginaria. E fora também, que é bom, a Mari mencionou durante o podcast que tem imigrações que exigem o seguro-saúde. E eu sei que quando a Mari falou, né, que aqui na União Europeia precisa do seguro-saúde para entrar, eu tenho certeza que muita gente que ouviu isso falou, mas eu já fui para a União Europeia e não me pediram para mostrar o seguro-saúde. Mas o filho, o dia que pedir, você não tiver, você vai ter que voltar para tua casa, vai perder todo o seu dinheiro. E não vai ter o seguro para te mandar de volta, vai ter que pagar a passagem. Vai ter que pagar a porra da passagem. Então, ó, se você tá se fudendo para acidente, se você acha, foda-se, não vai acontecer nada comigo mesmo, não. Contrate o seguro só pela essa questão da imigração, cara, porque
Você nunca sabe o que eles vão pedir, você nunca sabe o que eles vão pedir, quais são as exigências que eles vão fazer. Então, esteja resguardado, tipo, não corra riscos. Bom, gente, a gente está encerrando esse podcast aqui. Como a gente sempre fala, a gente está sempre pegando temas de vocês lá no @SeMeuMochilãoFalasse. E, inclusive, o tema de semana passada foi uma seguidora que colocou o tema lá, a gente pegou o tema e trouxe aqui para o podcast. Então, sempre que vocês deixam lá um tema, a gente traz. E, se a gente puder, a gente traz convidados, inclusive, para falar sobre esse tema. Então, a gente está sempre aqui, toda quinta-feira, às 7 da manhã, religiosamente. Isso, Instagram, @SeMeuMochilãoFalasse, entra lá, dá seu feedback também, se você tiver uma história engraçada ou uma história trágica de seguro viagem, também fala lá com a gente. Se você tiver uma sugestão de seguro viagem que você já contratou e que você gostou, fala também, que a gente pode até compartilhar com as pessoas a experiência com outros seguros, né? E a gente tá sempre lá ouvindo vocês. É isso, tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada!